Pessoal, está frio aqui na minha cidade. 20 graus. E vocês sabem que o meu coração baiano, ele não consegue resistir a temperaturas abaixo dos 24 graus. Eu não sou da Bahia, mas o meu coração é baiano, ele tem o calor de Salvador e o swing do Psirico. Então, para que eu não tenha uma hipotermia, peço que você deixe seu like, que você deixe o comentário, porque o seu comentário inteligente aquece o meu cérebro e assim o meu coração também fica aquecido. E compartilhe o vídeo, porque quando você compartilha, mais pessoas acabam vindo para a nossa comunidade de reflexão e isso obviamente significa maior calor humano para o meu coração baiano. E você pode me seguir também no Twitter, @profleooficial, e no Instagram. Estou tentando ser um pouco mais ativo no Instagram. Nos últimos dias fizemos poses, ou melhor dizendo, estamos testando estilos diferentes de Frederic Wassef. Vai lá que você vai entender, é canal Profileo. E parece, que o famigerado golpe militar, que a esquerda e os opositores de Bolsonaro tanto falavam, tanto temiam, de fato aconteceu. Sim, aconteceu, porque Olavo de Carvalho e os seus discípulos, Bernardo Kister, entre outros, estão falando que Bolsonaro agora está tutelado pelos militares. Eles não falaram de golpe, mas estão falando de tutela, que é praticamente a mesma coisa. E é interessante que eles falaram isso de modo quase sincronizado. O Thales Faria publicou hoje na UOL, dia 28, falando exatamente isso. Militares assumiram a tutela do governo, afirmam os próprios bolsonaristas. Porque esse novo comportamento do Bolsonaro, Jairzinho, paz e amor, é um comportamento que não agrada esses conservadores e pode não agradar uma parcela dos eleitores de Bolsonaro. Vamos então por partes. Por que pode desagradar os eleitores do presidente? Porque muitas pessoas elegeram Bolsonaro para ele, de fato, atacar, dar tapa na cara de uruguaio, como diria o Felipe Melo, de ser aquilo que ele estava sendo até a prisão de Fabrício Queiroz e o avanço do STF em cima das investigações de fake news. Então as pessoas elegeram Bolsonaro por ele ser exatamente isso, mandar a imprensa calar a boca, ser troglodita. Então essa nova postura do Bolsonaro pode desagradar essa parcela dos eleitores. Não sei se isso vai de fato desagradar, mas pode desagradar. E aí o que acontece? Nesse último sábado, o Olavo de Carvalho e o Bernardo Kister, eles se manifestaram falando exatamente sobre essa nova postura do Bolsonaro. O que é interessante, mas será que nós estamos sobre um golpe militar? Será que o Bolsonaro está sendo tutelado de fato pelos militares? Vamos com calma. É claro que o Bolsonaro, nesse momento, ele precisa negociar com o Centrão, porque há uma forte ameaça dele de impeachment. Ele pode sofrer um processo de impeachment. O povo está indo nas ruas de modo tímido. Nós temos várias investigações contra o presidente. E o que segura o Rodrigo Maia a analisar os processos de impeachment é justamente o poder que o Bolsonaro tem, a barreira de votos do Centrão que ele tem contrários ao impeachment. E Maia não vai entrar em uma aventura para sofrer uma derrota, abrindo um processo de impeachment e depois Bolsonaro saindo vitorioso. Então Maia não vai fazer isso. Então o presidente precisa negociar justamente para se defender. Agora, há uma tutela militar? Quando nós temos mais militares no governo, e Bolsonaro encheu de militares no governo, é claro que ele vai se aconselhar mais com os ministros militares, porque você tem mais pessoas militares aconselhando o presidente. Mas a grande questão de Olavo de Carvalho não é essa. A grande questão, e ele até mesmo cita o Abraham Weintraub aqui na postagem dele no Facebook, é que eles perderam o Ministério da Educação. O Bernardo Kister falou o seguinte no vídeo: patriotismo militar é apenas corporativismo enfeitado, pago com dinheiro civil. Nós vamos ver aqui no livro, eu vou explicar tudo isso para vocês, mas já está explicado aqui no livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Se você ainda não tem a sua cópia, você pode comprar tanto a versão física no Clube de Autores, como a versão digital na Amazon Books. Aqui no livro, no capítulo 12, que vai ser o capítulo da quarta-feira, eu falo sobre os valores bolsonaristas. Os valores de Bolsonaro, eles são 3: Deus, família e pátria. Então ele gosta de falar que ele é o mais patriota, que ele é o mais patriótico de todos, que se você não está com o Bolsonaro, você está contra o Brasil. Por isso que o Bernardo Kister fala isso de patriotismo militar. Ele fala que os militares eles são falsos patriotas, ou seja, eles não estão preocupados com o Brasil. O único que está preocupado de fato com o país é
Bolsonaro. Por isso que ele fala isso. Mas por que Kister está atacando os militares? Porque essa disputa entre olavetes e militares, ela já existe desde o início do governo. No capítulo 11, que foi falado na sexta-feira passada, na última sexta-feira, no capítulo 10, que foi o capítulo de sexta-feira, que eu faço web aulas aqui de terça a sexta, para falar de cada capítulo do livro. Se você não viu, aqui na descrição tem uma playlist, chama E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. E na sexta-feira nós falamos sobre o capítulo 10, que é o apoio militar. E aqui eu descrevo para vocês o porquê Bolsonaro precisa do apoio dos militares. Não vou falar aqui porque vai alongar muito, você já tem um vídeo explicando sobre isso. Mas há uma discussão, há uma briga, há uma disputa entre a ala ideológica e a ala dos militares. Tanto que até lá atrás, quando essa disputa estava muito acentuada, o Olavo de Carvalho chegou e falou que os militares eles são uns covardes que se escondem atrás de um homem em uma cadeira de rodas. Ele estava falando do General Vilas Boas. General Vilas Boas possui uma doença degenerativa e ele está em uma cadeira de rodas. Esse assunto pegou muito mal. Essa fala do Olavo de Carvalho pegou muito mal pela opinião pública. A própria filha do General Vilas Boas cobrou uma posição do Bolsonaro que não falou nada. Mas havia essa disputa pelos cargos. Quem que vai ter mais cargos nos ministérios? A ala ideológica ou a ala militar? E agora, quando o Olavo perde o Ministério da Educação, porque agora é o Decotelli, um militar que assumiu o Ministério da Educação, o Olavo perde um posto. Porque ele tinha alguns ministérios, ele tinha o chanceler, o Ernesto Araújo, ele tinha a Damares Alves e também o Ministério da Educação. Só que o Ministério da Educação, com o Vélez Rodrigues e com o Weintraub, acabou, porque agora também um militar ocupou esse território que era usado pelo Olavo de Carvalho. E cada vez menos o poder do Olavo e a influência do Olavo de Carvalho ficam menores dentro do governo. Então parece que o Olavo, mesmo a contragosto do Bolsonaro, está perdendo espaço. E por que mesmo a contragosto? Porque essa ala ideológica do governo é a ala que faz barulho na internet. É o Alan dos Santos, é o Bernardo Kister e é o Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio, aparentemente, ele é financiado por esses olavetes, por esses olavistas. Então o Bolsonaro ele não pode perder essa parcela importante de seu apoio. Porque são eles que financiam o Gabinete do Ódio, são eles que propagam as ideias na internet, são eles que fazem a guerra ideológica, a disputa ideológica. É claro que alguns militares também participam disso, como no caso o general Augusto Heleno. Ele adora uma guerrinha ideológica. E ele é ele é mais olavete do que militar, mas ele ainda é um militar. Mas o Bolsonaro não pode perder essa parcela do apoio. Por isso que o Olavo fala, eu posso derrubar o governo Bolsonaro. Se ele tirar o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro perde uma parte importante do apoio que ele possui na internet. Do auê que é feito. O Bernardo Kister faz muito auê. E ele pode acabar sendo prejudicado por conta disso. O presidente pode acabar sendo prejudicado sem esse apoio. Então não é que os militares estão tutelando o governo. Eles estão influenciando mais porque tem mais pessoas. São mais militares do que a ala ideológica ou conservadora, como eles gostam de serem chamados. O que acontece é uma disputa de poder, disputa por cargos dentro do próprio governo. E com a saída do Weintraub, o Olavo perde mais um cargo, perde mais uma posição dentro do governo e ele começa a ficar ameaçado. Porque essa disputa essa disputa entre militares e Olavo, ela já vem de longa data. Desde o início do governo Bolsonaro, para saber quem iria comandar mais os postos dos ministérios. Então, Olavo sofre uma derrota, volta os seus canhões, junto com os seus seguidores, contra os militares. Mas, na verdade, não há golpe militar, não há nada disso. O que nós temos é uma disputa interna por poder, promovida pelo próprio Olavo de Carvalho, que está perdendo gradativamente o seu espaço dentro do governo. E agora, de fato, ele pode ser expurgado para fora, porque os militares estão cada vez mais ocupando espaços. Será que Bolsonaro vai fazer isso? Eu não sei, porque os filhos do Bolsonaro, eles são seguidores do Olavo de Carvalho. Então o Olavo ele tem uma influência muito grande sobre os filhos do presidente, principalmente sobre o Eduardo. Eu falo isso também aqui no livro, no capítulo 4. No capítulo
5, os filhos do presidente, e falo também do Olavo aqui nos valores bolsonaristas. Se você quiser entender tudo isso que eu estou falando de um modo mais aprofundado, que é difícil explicar em um único vídeo, você pode comprar o livro. Aqui você vai entender de fato, você vai desmitificar quem é Bolsonaro. Então, adquira a sua versão e venha participar das web aulas na semana que vem. Também me siga no Twitter, @profileoficial, e no Instagram, canal Profiléu.